Olá, oitavo ano. Tô gravando a segunda parte do vídeo, tá? Primeira parte, nós fomos até a atividade 3, agora atividade 4 e 5. Bom, vimos bastante sobre notação científica, sobre números muito grande, muito pequeno, e agora a gente continua também falando sobre isso. Então, aqui ele mostra pra gente um texto onde ele fala da possibilidade de chegar até o Sol. Aí ele fala de algumas distâncias da Terra ao Sol, ele fala da temperatura do Sol e ele fala de quanto seria gasto para um projeto desse tamanho. E daí ele pede para a gente fazer a leitura do texto e escrever a temperatura, a distância e o valor do orçamento com todos os seus algarismos. Ou seja, aqui ele está de uma forma abreviada, 6,4 milhões. Então ele quer que escreva inteiro. Então vamos lá. A primeira aqui, ele pede para a gente escrever a temperatura. Temperatura, tá? Deixa eu pôr uma cor aqui para poder visualizar melhor, para não misturar, tá? A temperatura, ele fala para nós que é 1,3 mil graus. Então, como que a gente faz essa transformação? Eu vou escrever o 1 e o 3 sem a vírgula. Deixa a vírgula de lado agora, ó. 1, 3, tá? O que que ele fala? 1000. Mas esse 1000 é referente a esse número 1 aqui. Então, eu tenho que escrever uma quantidade de zeros depois do 3, aonde que esse 1 fique na casa do 1000. Então, olha, chegou, né? Se você contar aqui, ó, 3 casinhas, vai dar 1000. Então, o que que eu vou ter? 1.300 graus Celsius. Graus Celsius, tá? Então, essa é a temperatura que ele está procurando, com todos, como ele fala aqui, ó, com todos os seus algarismos, tá? Depois da temperatura, ele pede a distância. A distância. A distância, ele fala aqui para nós, ó, nessa busca, o cientista iniciar os estudos para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol, tá? Então, 6,4. Esse milhões está se referindo ao 6. Então, eu vou escrever 6, o 6 e o 4 sem a vírgula e vou completar com zeros até onde eu vejo que o meu 6 chegou na casinha do milhão. Ó, se eu colocar aqui, ó, ele tá na casinha do 1000, ó, 6.400. Vou colocar mais 3. Agora sim, ó, vou até pôr aqui um pontinho aqui. Eu não gosto muito de pôr pontinho, mas só para vocês entenderem, ó. A cada 3 casinhas eu tenho um pontinho, ó. 1000, milhão. 6 milhões e 400 mil. Então, 6 milhões e 400 mil é a leitura desse número aqui com todos os algarismos, tá? Isso daqui de quilômetros do Sol, então, de km, tá? E depois ele pede pra gente o valor do orçamento. Então, o orçamento, ele fala para vocês 4,88 bilhões. Bilhões está se referindo ao número 4. Então, quem está na casa dos bilhões é o 4. Então, eu vou escrever o 48, tá? Sem a vírgula. E vou completar, ó, com os zeros aqui. Vou pôr aqui, ó, os pontinhos. Aqui ele virou 4.800, mas eu quero 1000, quero milhões. Aqui ele virou, ó, 1000 milhões, tá? Mas acontece que a gente tá nos bilhões, então eu vou precisar de mais 3. Agora sim, ó. Até aqui, 1000. Até aqui, milhão. Até aqui, bilhão. Então, agora sim, eu tenho 4 bilhões, 800 milhões de reais, né? Vou pôr o símbolo aqui de reais, certo? Então, isso é que é escrever o que foi dito no texto com todos os algarismos, tá bom? Aí vem a atividade 4.2, que vai falar assim para nós. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho, que seja capaz de orbitar a esfera solar, estimam que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude esse cientista a calcular o tamanho do diâmetro do Sol.
Bom, o diâmetro é aquela linha que corta a circunferência no meio, tá? Então, quando nós falamos em diâmetro, eu estou falando numa linha que corta de um lado até o outro. Então, isso significa para nós que o raio é a metade. Então, se o raio é metade do diâmetro, nós podemos dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, tá? Então, como que vai ficar isso? Diâmetro igual 2 vezes 695.700, que vai dar, vou pegar a calculadora para ajudar a gente, 695.700 vezes 2, que vai dar 1.391.400. 1.391.400, tá? Ou, como ele pede, né, pra gente escrever numa notação científica, vai ficar 1,3914 vezes 10 elevado a quanto? Lembra? Quantas casas que a minha vírgula andou para chegar até entre o 1 e o 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado à sexta potência, tá? Bom, depois ele pergunta para você como que você chegou nesse resultado. A gente chegou nesse resultado sabendo que, né, uma propriedade da circunferência é que o seu diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se a gente tem o raio, a gente multiplica por 2, tá bom? Bom, aqui na 4.3, ele fala assim pra gente fazer uma pesquisa e escrever a distância, escrever de duas formas diferentes a distância de um ano-luz e a velocidade da luz, tá? Então, eu já fiz essa pesquisa, já procurei saber qual a distância de um ano-luz. Então, é esse número aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Então, é 9 trilhões, 500 bilhões de quilômetros aproximadamente, tá bom? Então, eu vou escrever duas formas diferentes. Então, eu vou escrever primeiro em notação científica, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, 9,5 vezes 10 elevado a quanto? Eu vou contar quantas casinhas ele percorreu até ele chegar aqui, ó, entre o 9 e o 5, ó. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Então, 10 elevado à 12ª potência, certo? Ou eu posso escrever da mesma forma que a gente escreveu aqui em cima, ó. Aqui, né? Então, como que eu posso escrever, ó? 9,5, o que a gente falou mesmo? Trilhões, né? Trilhões de quilômetro, tá? Então, são duas maneiras de escrever. É muito mais fácil você tá fazendo a leitura de um texto de ciências, você lê 9,5 trilhões de quilômetros, do que você lê esse número aqui, ó, que você vai ter que ficar com o teu dedinho lá contando quantas casinhas é, né? Bom, a mesma coisa a gente vai fazer com a velocidade da luz, tá? Velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo, tá? Bom, eu posso escrever em notação. 3 vezes 10... Nossa, o que eu tô escrevendo aqui? O que eu aprontei? 3 vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar aqui, ó. 3, 6. Então, 10 elevado a 6, tá? Ou eu posso escrever também só, né? Posso escrever direto 300. Posso fazer a escrita 300 mil, tá? Quilômetros por segundo. Então, qualquer uma das duas maneiras que eu escrever, eu estarei escrevendo de forma correta, tá bom? Bom, agora a gente vai para a atividade 5. Atividade 5 são as operações. Teve bastante dificuldade, teve aluno que falou que não conseguiu fazer, então agora vamos prestar bastante atenção
Pra gente poder entender essas atividades aí, tá? Bom, ele fala para nós que quando eu tenho adição e subtração, a base 10 deve ter o mesmo expoente. Então, se for elevado a 3, a outra tem que ser elevada a 3. Eu vou somar ou subtrair os números que acompanham a base e a base vai permanecer igual, tá? Se for produto, eu vou multiplicar os números e vou somar os expoentes. E se for quociente, quociente é divisão, eu vou dividir os números e vou subtrair os expoentes. Então, ó, vamos lá. Vamos lá para a letra A. A letra A vai falar assim para vocês que vocês têm um número negativo e um número positivo. Ah, mas é 3, só que esse é menos 3, então ele não é igual. Então, eu vou ter que transformar isso daqui no número decimal. Tá vendo que é menos 3? Como ele é menos 3, eu vou dividir isso daqui por 1000. 10 elevado a 3 é 1000, mas como é menos 3, então eu vou pegar esse número e vou dividir, tá? 56,7 dividido por 1000, que vai dar 0,0567. 0,0567. Aqui você tem 10 elevado a 3, então vai ser 1000. Como ele é positivo, eu vou multiplicar por 1000. 0,01 vezes 1000, que vai dar 10. Somando esses dois números, vai dar 10,0567. Então, aqui nós chegamos na letra A correção da A, tá? Os expoentes são diferentes, eu preciso transformar isso daqui em número decimal. Se eu transformo em decimal, eu faço a conta tranquilamente. Bom, na letra B, olha, aqui tem uma coisinha interessante, ó, você tem 10 elevado a 2 e 10 elevado a 4. Um tá perto do outro, para 2 para 4 é 2 unidades. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse número aqui, ó, e fazer o que com ele? Tirar esses dois zeros. Se eu tiro esses dois zeros, eu acrescento 2 unidades aqui. Então, ele vai ficar 152 vezes 10 elevado a quarta potência. Por que quarta potência? Porque eu tirei esses dois zeros. Esses dois zeros aqui se transformou em 2 unidades aqui. 2 mais 2, 4. Agora, eu posso fazer a operação. 6,4 vezes 10 elevado à quarta potência, que vai dar, vamos pegar nossa calculadora aqui, ó, para ser mais rápido, 152 menos 6,4, que vai dar 145,6. 145,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu faço a adição ou subtração do número, mas acontece que eu não posso mudar a base continua igual. 152 menos 6,4, tá? Achei 145,6. E a base continua igual, certo? Bom, agora vem a letra C. A letra C, ela é uma adição. Você tem 12 aqui, você tem 17 aqui. Então, você teria que ter 17 aqui também para ficar igual, certo? Ou 12 aqui, mas eu acho mais fácil chegar no 17 aqui. Então, o que eu faço? Você viu que você tirou 2 casinhas aqui? Eu acho mais fácil chegar no 12, eu acho que é mais fácil. Se a gente for andar aqui, vai ficar um número decimal menor que 0, vai ficar ruim. Vamos chegar no 12, é mais fácil. Então, olha, você viu que você tirou 2 casinhas e aumentou 2 aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar daqui, você vai aumentar aqui 2 casinhas. Se você aumentar 5 casinhas para cá, você vai tirar daqui, tá? Então, como que vai ficar? Você vai ter 7,86
vezes 10 elevado a 12, mais 7,86 elevado a 12, mais 3,54, não. Aqui, ó, você vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, você vai ter 3,54, 54 é duas casas, 1, 2, 3, vezes 10 elevado a 12. Certo? Então, o que que eu fiz? Eu aumentei, ó. Se eu andar pra cá, ó, ela vai aumentando, ó. 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu andei pra cá, andei pra direita. Ele diminuiu aqui, ó. Então, agora eu vou fazer essa numeração, ó. 7,86, 7,86, mais... Agora ficou 354 mil. Que vai dar 354.007,86. 354.007,86. Certo? Tudo isso vezes 10 elevado a 12. Ah, professora, mas eu não gostei dessa daqui, eu queria melhorar isso daqui, fazer de um jeito diferente. Então, a gente pode fazer de um jeito diferente, ó. A gente pode pegar essa vírgula aqui e andar até aqui no 5 de novo, ó. Quantas ela vai andar? Ó, 12. Ela já tem 12 aqui. Então, como que ela vai andar? 13, 14, 15, 16, 17. Então, ela pode ficar, ó, 3,54, nem vou pôr mais o 7 lá, 10 elevado a 17. Certo? Bom, CD. O D, ele é uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar esse número aqui por esse número aqui. Então, vai ser 3,5 vezes 4,3, que vai dar 15,05. 15,05 vezes 10 elevado a quanto? Lembra que multiplicação eu somo? Então, como que vai ficar? Ó, 7 mais... Só que aqui eu tenho menos 5, então vou ter que pôr entre parênteses. Menos 5, menos 5. Como que vai ficar agora? Que vai dar... Deixa eu pôr ele inteiro. Vou pôr aqui, ó, igual a 15,05 vezes 10 elevado a 7, mais com menos dá menos, 7 menos 5, que vai dar 15,05 vezes 10 elevado, 7 menos 5, 2, 10 elevado a 2, tá? Ah, mas eu quero escrever isso daqui, não é notação científica. Por quê? Porque eu tenho 15, eu só tenho que ter uma unidade. Ah, mas eu quero escrever em forma de notação científica. Ótimo! Então, vamos escrever 1,505 vezes 10. Aqui é 2, certo? Ele andou uma casinha. 2 mais uma casinha, 3. Então, 10 elevado ao cubo, né? 10 elevado a 3. Tudo bem? Acho que até aqui sem dúvida, né? Agora, vamos para E. Aqui é uma divisão, tá? Então, eu vou fazer minha divisão normal. 9,3 dividido por 3,1, que vai dar 3. Então, vou pôr meu 3 aqui. Vezes 10. Olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu tenho menos 6. A divisão fala para mim que eu tenho que subtrair. Então, eu tenho menos 6 menos 3. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Vai ficar
menos 6. Nem vou pôr parênteses aqui primeiro. Menos 6, menos, abro parêntese, menos 3. Tá? Isso daqui como que vai ficar, então? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Menos com menos é mais, regra de sinal, menos com menos é mais. 3 vai ficar, então, 3 vezes 10 menos 6 mais 3 vai ser menos 3, tá? Deixa eu aumentar isso daqui, porque às vezes vai ficar muito pequenininho para ver no vídeo, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Acho que aqui tá bom. Agora, acho que ficou muito grande, né? Acho que aqui tá bom. Ó, aqui acho que dá pra você enxergar bem, tá? Então, como que vai ficar isso daqui, né? Menos 6, menos 3, menos com menos vai dar mais, menos 6 mais 3, menos 3. Gente, essa é a última atividade de vocês. Vão fazendo a correção. Quando for necessário, para o vídeo, corrige, vê se está certinho. Se tiver qualquer dúvida, me pergunta no WhatsApp, pergunta no grupo ou particular, não importa. Alguns alunos às vezes até faz uma videochamadinha para tirar dúvida, mas não fica com dúvida, tá? Me manda os roteiros, semana que vem começa para valer o nosso formulário para nota, tá bom? Tchau, tchau, gente, fica com Deus.